O Copom mandou aquela mensagem frustrante, né, não prevendo nenhum corte na taxa de juros brasileira num futuro próximo, mas o Boletim Focus que saiu hoje, que consulta economistas e coisa e tal, diz que a turma está acreditando que esse corte possa acontecer, apesar da falta de sinalização do Copom. E aí, Ju, quais são os detalhes? Bom dia. Bom dia, tudo bom, Tudo Megali? jóia. Bom dia, Sheila, Bom dia, Ju. Carlinha, bom dia. Bom dia para o nosso ouvinte, boa semana para nós. Pois é, você vê aqui que o pessoal está confiante, né? As projeções que foram divulgadas agora há pouco, aquela pesquisa semanal que o Banco Central faz com o mercado financeiro, houve aí cerca de 100 instituições entre bancos, consultorias. A gente vê aqui que a projeção para a Selic continua em 12,25% esse ano, está em 13,75%, então foi mantida a previsão de que a Selic vai chegar no fim do ano em 12,25%. A discussão agora é se vai ter queda em agosto de 0,5%, 0,25%, ou só vai ter uma queda maior a partir de setembro, mas tem uma expectativa maior de queda de juros começando a acontecer no mês de agosto, porque, olha, a pressão é grande, inclusive no próprio mercado financeiro, o pessoal divulgou muito relatório tentando entender os motivos que levaram o Banco Central a adiar o início ali da sinalização de cortes nessa reunião da semana passada, e o pessoal já até tem relatório dizendo, olha, tem um detalhe ou outro ali que faz sentido ali em termos técnicos e tal, mas em agosto vai ser difícil o Banco Central conseguir argumentos para assegurar o início da queda de juros. E por quê? Porque dois principais argumentos ali que o Banco Central coloca para ter sido um pouco mais conservador ali do que se esperava, vai caminhar. Um deles é a questão das regras fiscais, que o Banco Central diz que tem que esperar aprovar para ter uma segurança maior, né? Porque foi aprovado o texto na Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, como teve alteração, vai voltar para a Câmara dos Deputados, mas a expectativa já teve acordo político ali para poder aprovar as novas regras que melhoram o equilíbrio das contas públicas. E é um fator que vem ajudando, inclusive, na imagem de maior segurança do Brasil e contribuindo para a queda do dólar, né? Foi por conta disso e que o dólar chegou a cair abaixo dos R$5. E um outro motivo é que essa semana agora, quinta-feira, vai ter aquela fatídica reunião do Conselho Monetário Nacional, onde o governo finalmente vai definir qual é a meta de inflação do Brasil. Então, a expectativa é que, a partir dessa definição, as expectativas de inflação possam cair. Então, que o Banco Central poderia, então, olhando as expectativas mais perto de 3% para o ano que vem, a 3,5%, teria, então, maior segurança para começar a ter queda de juros. Porque teve aquela discussão, né, que o Lula falou muito, que achava que o Banco Central estava jogando a economia para uma recessão, para poder chegar na meta de 3%, e que era uma meta muito baixa, e que a meta tinha que subir. Enfim, ficou uma discussão grande que, no final das contas, até vale uma discussão técnica. Você tem uma discussão importante sendo feita na economia, entre grandes economistas, aí, né, pessoas sérias, dizendo que talvez pós-pandemia o mundo tenha ficado mais inflacionário, né, e que talvez pela estrutura hoje da economia brasileira 3% seja uma meta baixa, mas como teve muito ruído político, isso pode mudar mais para frente, mas que agora, a partir dessa manutenção da regra em 3%, apenas com uma alteração, ali um detalhe, que ao invés do Banco Central precisar atingir a meta no ano fechado, vai poder atingir num período mais longo, 18 meses, por exemplo. Então, com isso, também se abre um espaço para a queda de juros a partir de agosto. Enfim, são vários detalhes aqui. Dólar, por exemplo, o pessoal tem perguntado muito, a expectativa é que caia mais agora no segundo semestre, é um mundo que está pior, uma expectativa de recessão. A China hoje teve a expectativa de PIB rebaixada
divulgada pela agência Standard & Poor's, os números de inflação aqui no Brasil têm vindo bem melhores, a safra agrícola tem ajudado bastante os preços de alimentos, principalmente. Já se esperava um ano melhor, mas está vindo melhor ainda os dados de inflação, principalmente de alimentos. Então, olha, tem um monte de motivo aqui, a gente já tinha, né? A gente já vinha falando dos motivos, mas vai ter mais motivo na reunião de agosto para o Banco Central promover queda de juros. Aí, olha, haja, como a gente brinca, haja coponês ou banco centralês para poder justificar, naquela linguagem técnica, a não queda de juros a partir de agosto. Que me parece uma questão matemática, né? Porque a gente estava com uma inflação lambendo os 10% no ano passado e a taxa de juros 13,75%. Agora tá em 5%. Taxa de juros 13,75%. Então por que não era maior naquela época? Alguma coisa não encaixa aí, né? Não faz sentido. Teve um ouvinte que escreveu pra cá um pouco mais cedo: manda Roberto Campos Neto lá pra Argentina, quando você tava falando da taxa índice de inflação da Argentina. Imagina, você já pensou? Ele ia surtar, 150% de que ele ia fazer ali. 146%. Juliana Rosa volta com outros números amanhã neste mesmo horário. Boa semana, Ju.